na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite. Prazer realmente poder compartilhar a palavra com vocês. Que bom que você está aqui, que bom que você saiu da sua casa. Espero que todos estejam bem. Prazer ter o Sergião aqui de novo, né? O Sergião ficou um tempo um pouquinho mal, mas graças a Deus está tudo certo, né, Sergião? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4. Você que nos assiste em casa, seja muito bem-vindo, fica com a gente. Realmente creio que Deus vai abençoar muito a sua vida nessa noite, assim como aqueles que estão aqui nessa noite. Se você puder, compartilhe aí o vídeo, o link com os seus contatos, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Bom, vamos lá. Atos capítulo 4, no verso 11 e 12, eu quero ler com vocês. Diz assim: Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra, o quê? Angular. E o verso 12:
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? O tema hoje dessa mensagem é a suficiência de Cristo. A suficiência de Jesus. O quão Jesus é suficiente para nós. O quanto ele deve ser suficiente para mim e para você. Muito provavelmente, na verdade, com certeza, nós aqui que estamos nessa noite, já ouvimos falar sobre que Jesus é suficiente. Fator básico é algo muito simples, ter a certeza e cravar a suficiência de Jesus no Evangelho. Um texto que deixa isso muito claro para nós é quando fala que Jesus é o quê? O único? O único quê? Sim, mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai, ninguém chega até Deus se não for através de Jesus. Jesus é o único caminho. O texto não diz Jesus é um dos caminhos. O texto não diz Jesus é mais um caminho. Jesus é uma nova oportunidade ali. É mais um jeito, não. Jesus é o único. Único caminho. Jesus é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que foi feito existiria. Jesus é o Verbo que se fez o quê? Carne, e habitou entre nós. Jesus é Deus. E é muito interessante pensarmos a respeito disso, porque nós somos levados a analisar um pouquinho, e isso é muito interessante, analisar um pouquinho sobre a Trindade. Porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito. Isso nós sabemos. O Pai que é Deus, o Filho que é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Mas a Trindade existe algo, se formos estudar mais a fundo, nós vamos entrar em várias coisas bem interessantes. Mas, resumindo, na verdade, a Trindade são 3 em 1. 3 em 1. Mas nós não podemos separar eles. Por isso que eu não posso dizer que Jesus é um Deus. Faz sentido? Eu não posso dizer que Jesus é um Deus. Eu não posso dizer que o Espírito Santo é um Deus. Eu não posso dizer que Deus é um Deus. Não, Deus é Deus. Jesus é Deus. Faz sentido? Os 3 em 1. Jesus, do qual nós estamos falando que é suficiente, ele é Deus. Ele é suficiente. Jesus sempre foi suficiente. É o único caminho, é a verdade, é a vida. Pode parecer que eu estou já fazendo a aplicação dessa mensagem. E prometo não demorar aqui, mas uma coisa é verdade, queridos, e vocês vão concordar comigo. Jesus é suficiente. Sempre foi e sempre será suficiente. O único caminho é a verdade. Mas o inimigo, ele tenta nos desviar dessa verdade o tempo todo. O inimigo, ele tenta nos desviar da verdade de que Jesus
é suficiente o tempo todo. E eu quero falar sobre 2 pontos aqui, muito básicos e muito simples, que eu creio que vai edificar a sua vida e vai nos trazer um alerta a respeito da nossa caminhada com Cristo. É muito interessante pensar que se o Deus que nós servimos é um Deus soberano sobre todas as coisas, o inimigo ele não tem poder sobre as nossas vidas, certo? Certo? Eu vi um pastor falando e é muito interessante, porque a gente fica preocupado muito com as coisas que o mundo nos traz. A gente fica muito preocupado com as coisas que acontecem no mundo. Mas esse pregador, ele fala assim, gente, não se preocupa não. Não sei se você lembra de um episódio que teve no Carnaval, acho que foi esse ano. Carnaval onde teve uma escola de samba que fez alguma coisa lá no enredo dela, onde Satanás vencia Jesus. Viram isso aí? Ficaram sabendo disso aí? Legal. E esse pastor fala assim, gente, a coisa mais próxima que o diabo pode chegar de vencer Jesus é no enredo de carnaval. Porque isso nunca vai acontecer. Porque eles podem fazer o carnaval que eles quiserem, eles podem fazer o teatro que eles quiserem, mas Jesus sempre será maior. Jesus sempre será o vencedor. O lado de Jesus sempre será o lado mais forte. Não há o que temer, não tem como se preocupar com isso. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, que são coisas que o inimigo coloca na nossa mente, coloca na nossa vida, para tentar tirar essa ideia da suficiência de Jesus na nossa caminhada. E o primeiro ponto é exatamente esse, é os princípios do mundo. E eu e você sofremos com isso todos os dias. Sabe por quê? Porque nós não somos ETs. E apesar de pertencermos ao reino de Deus, nós ainda estamos inseridos nesse mundo. Então, a cultura, ela vai nos atingir de alguma forma. Então, o que passa na televisão, ela vai atingir a gente de alguma forma. Então, o que o mundo quer impor sobre as nossas vidas, vai nos atingir de alguma forma. É meio que inevitável isso. E com certeza, essa é uma estratégia do inimigo para tirar o nosso foco da suficiência de Jesus. Muitas vezes, sem perceber, nós somos guiados pelos princípios do mundo. E nós estamos cansados de ouvir que a gente não pode, como crente, aceitar o que o mundo nos impõe. Mas eu vou falar uma coisa que eu creio muito nisso. Infelizmente, eu e você, nós somos muito influenciados o tempo todo pelos princípios do mundo. O tempo todo. É muito legal que as coisas parecem que vão evoluindo e a gente não vai percebendo. Eu lembro que quando surgiu... na verdade, eu vou trazer um pouquinho mais para trás a história. Eu lembro, quando eu era bem pequeno, meu pai e minha mãe, eles eram muito preocupados com a gente, com os filhos, a respeito do que assistia na televisão. Então, sempre foi muito preocupado. Então, eu lembro que novela, essas coisas, a gente nunca assistia, né? Quando assistia escondido, porque os pais não gostavam. Então, eu tenho um amigo que ele conta a história, ele é filho de pastor também, é muito engraçado, que ele adorava Dragon Ball Z, aquele desenho, e aí o pai dele, pastor, não deixava ele assistir. Então ele assistia, e ele fala que tem problema de visão hoje por causa disso. Ele assistia na frente da televisão, com o dedo no botão. O pai dele chegava e ele mudava de canal, porque não tinha controle na época, enfim. O que assistimos era meio escondido. E para nós era muito estranho. Eu lembro que quando um casal começava a se beijar na novela, alguma coisa assim, ou no filme, meu pai passava para frente. Só que
O que me faz refletir um pouco é por que naquela época era a forma que meu pai agia para educar os filhos. Porque é tão natural hoje uma criança ver alguém se beijando na televisão, por exemplo. Eu lembro quando era um absurdo um beijo homossexual na televisão. Era um absurdo. Eu lembro que marcou a história. Era um absurdo. Todo mundo falando. Hoje se assiste séries e séries onde isso é coisa mais comum. Em que momento que isso ficou comum para mim? Em que momento isso ficou comum para vocês? Para os irmãos? Você passa a aceitar. A gente começa a aceitar. Exatamente. E é isso que faz parte dos planos do diabo, queridos. Precisa entender isso, sabe? Não é querendo ser todo rigoroso nesse sentido, não. Mas são princípios do mundo, que é normal para o mundo, mas não faz sentido para nós. Ou não deveria fazer sentido para nós. E é exatamente isso. O que era escândalo para nós há algum tempo atrás, hoje é algo comum. O que era absurdo para nós há um tempo atrás, hoje é normal. Os princípios desse mundo são esses. E nós sabemos a quem pertence o mundo. Com certeza, quando escrevendo o que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, me veio um texto, que é em Romanos. Lá quando fala, não vos conformais com este mundo, mas o quê? Como? Renovação da mente. Renovação da mente. Isso é muito interessante, isso é muito profundo. Porque nos faz entender algo muito precioso. Nós como cristãos, nós precisamos estar em constante renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Porque se não estivermos em constante renovação, nós vamos nos conformar cada vez mais com o que o mundo tenta colocar na nossa vida e na nossa casa. Esse é o primeiro ponto que o inimigo usa. Um segundo ponto, é muito interessante. O segundo ponto que eu anotei aqui, apenas 2 pontos, é a religião. Jesus é suficiente, mas o inimigo usa estratégias para tentar, e ele só usa estratégias, porque é o máximo que ele pode fazer. Ele não pode tocar em mim, ele não pode tocar em você. Ele não tem poder sobre a minha vida, ele não tem poder sobre a sua vida. Mas ele usa estratégias para tentar confundir a nossa mente. Primeiro, colocando princípios do mundo como algo natural para nós. E segundo, muitas vezes, através da religião. Através da religiosidade. Semana passada, o pastor Jean, pregando ainda sobre esse tema do que é ser igreja, que é o que nós estamos inseridos aqui ainda. Ele pregou em cima do texto de Colossenses capítulo 1. Eu quero que você vá comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. No verso 16 e 17 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de o quê? Cristo. Por que a religião? Nós entendemos já que o mundo tenta colocar e forçar alguns princípios na nossa vida que não são os princípios de Cristo, que não são os princípios bíblicos, que não são os princípios que nós aprendemos durante a nossa vida, em escola dominical, ao ler a palavra de Deus, não são os princípios que nós devemos seguir.
Mas aí nós vamos para a religião e nós encontramos também a religião tentando também tirar a suficiência de Cristo. Se Cristo é o único caminho, a religião ela vem nos dizer que Cristo é o único caminho, sim, mas Cristo mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus mais o sacrifício. Eu preciso de Jesus mais a minha oração. É Jesus mais alguma coisa. É Jesus, a religião vem falar sobre ídolos. Jesus mais Maria. É Jesus mais Paulo. É Jesus mais o pastor. É Jesus mais alguma coisa. Enquanto a verdade é que é Jesus e ponto. Jesus é suficiente. Sempre será suficiente. E o texto que nós acabamos de ler, existe algo muito legal, que é o seguinte. Se formos analisar a história da Bíblia, a Bíblia vai acontecendo, os acontecimentos vão acontecendo, até chegar em Jesus. Antes de Jesus, eles viviam debaixo da lei, onde era necessário cumprir a lei. Porque a lei era o que determinava o que era certo e o que é errado. Mas depois, Jesus chega e muda a história. O padrão não diminui. Ao contrário do que muitos acreditam. O padrão aumenta. Depois que Jesus chega na história, muitos vão falar assim, então eu não preciso mais cumprir a lei, agora é o tempo da graça, beleza, beleza. Não, o padrão que Jesus nos traz é um padrão mais alto ainda. Em todos os sentidos. Eu preciso fazer isso. Eu preciso guardar o sábado. Eu preciso me abster desses alimentos. Agora que Jesus chegou, não preciso mais. E o texto, no verso 17, ele fala algo muito interessante. Eu quero que você entenda comigo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Eu quero que você preste atenção comigo aqui. Você já esteve em um lugar onde você está sozinho. Você está sozinho num lugar. E aí, do nada, você vê a sombra de uma pessoa. Certo? Já aconteceu isso com vocês? Todo mundo? Tranquilo? Você está num lugar sozinho, você vê a sombra de uma pessoa chegando. A sombra daquela pessoa me mostra que está vindo alguém. Certo? Mas eu não sei quem é. Porque a sombra engana. A sombra engana. Às vezes, dependendo de onde está a luz, deixa muito alto, muito baixo. É que nem aqueles espelhos. Você já passou do lado de carro, assim, você vê, parece que está com uma barriga grande. Aí eu olhei no espelho normal, também estava grande, mas tudo bem. Mas é o seguinte, você vê sombra. Só que aí, em determinado momento, essa pessoa que você estava vindo na sombra, ela aparece para você. E quando essa pessoa aparece, o nosso olho, ele sai da sombra e foca na pessoa. Certo ou errado? É assim que acontece. A sombra faz com que a gente saiba que está chegando alguém. Mas quando esse alguém chegou, eu não preciso mais da sombra. Certo? Eu não preciso mais da sombra. Porque eu sei que está lá a pessoa. Olha só que fenomenal, que fantástico. Porque, e ele falando sobre... verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados. Religiosidade. Coisas que a religião impõe para nós. E aí ele fala no verso 17. Porque tudo isso tem sido sombra. Tudo isso é sombra. Tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Porque quando Cristo chega, eu não preciso mais da sombra. Eu não preciso mais da religião. Eu não preciso mais da religiosidade.
Porque quando Cristo chega, eu não preciso mais de ninguém. Porque quando Cristo chega, eu não preciso de mais nada, porque Cristo é suficiente. Quando Cristo chega, nós não precisamos de mais nada, porque Cristo é suficiente. Ah, Estevão, mas e o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer, querido, vai vir de um entendimento nosso depois que estivermos em Cristo. Depois que estamos em Cristo, eu começo a compreender as coisas de Cristo, mas não há nada que eu possa fazer para acrescentar à pessoa de Cristo ou acrescentar à figura de Cristo, porque Cristo é suficiente. Se eu quero ter a salvação, se eu quero ser salvo, o caminho é Cristo. Se eu quero ter a vida eterna, o caminho é Cristo. Jesus é suficiente. Jesus sempre será suficiente. Não preciso de mais nada. Eu não preciso me sacrificar para receber Jesus. Eu não preciso fazer alguma coisa, eu não preciso me punir de alguma forma. Se houver um sacrifício da minha vida, será a partir do entendimento que eu tive depois que eu já estou com Jesus. Se eu tiver que fazer alguma coisa, é a partir do entendimento que eu tenho depois que eu já estou com Jesus. É porque eu estou com Jesus que eu vivo para Ele. É que eu estou com, depois que eu estou com Jesus, é que eu me movo por Ele. É depois que eu estou com Jesus que eu vivo para a glória dEle, para honrar o nome dEle. E o que for necessário fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Mas depois que eu estiver com Jesus, porque Jesus é suficiente. Ele é suficiente, Ele é Deus, Ele é o único caminho. Jesus é o único que por meio dele os nossos pecados foram perdoados. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar todo o pecado do mundo. Não há mais sacrifícios depois que Jesus foi sacrificado. Jesus é suficiente. Deve ser suficiente. Eu quero terminar com isso aqui. Jesus, queridos, é o único que pode dizer. Jesus é o único que tem autoridade para dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus é o único que pode dizer: vem a mim que eu vou aliviar vocês. Jesus é o único. Se você vê algum pastor, se você vê algum líder religioso falando alguma coisa desse tipo, você corre, porque Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho. Sabe o que nós pastores fazemos? Ou pelo menos devemos fazer? É apontar Jesus para você. É mostrar Jesus. É deixar muito claro para você que Ele é suficiente. Que Ele sempre foi suficiente. Que Ele sempre será suficiente. Jesus é o único caminho. A nossa vida com Ele começa depois que estamos com Ele. Mas não há nada que fazer. Não há nenhum outro ramo, não há nenhum outro caminho. Não há nenhuma religião. Não há nenhum papa. Não há nenhum pastor. Não há nada, ninguém que tenha a autoridade de Jesus. Se quisermos chegar até Deus, temos que ir por Jesus. Se quisermos nos conectar com Deus, nós temos que ir por Jesus. Se eu preciso abrir o meu coração, eu tenho que abrir o meu coração para Jesus. Se eu tenho que me humilhar diante de alguém, eu não tenho que me humilhar diante de nenhum homem, e sim, eu tenho que me humilhar diante de Jesus. Se eu tenho que pedir alguma coisa a alguém, se eu tenho que adorar alguém, eu tenho que adorar a Jesus. Jesus deve ser suficiente na minha vida, na sua vida. Convido você a ficar de pé, nós vamos orar.
Isso não anula de forma alguma o poder do aconselhamento. Isso não anula de forma alguma o poder do amigo, do abraço, do consolo do irmão. Isso não anula. Mas Jesus tem que ser o ponto principal. Não anula as amizades, mas se as amizades não apontarem Jesus, corra. Não anula os relacionamentos, mas se os relacionamentos não apontarem Jesus, é furada. Porque o único caminho que leva até Deus é Jesus. Ele é o quê? Suficiente. Grave isso no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Maravilhoso entendermos que Jesus é suficiente. E nós oramos no nome de Jesus. Nós temos a vida em Ti, Deus, por meio de Jesus. Foi Jesus que se humilhou, mesmo sendo Deus, se humilhou e se fez homem, habitou entre nós e morreu por nós. O Cordeiro que veio para tirar todo o pecado do mundo, esse é Jesus. Nós agradecemos a Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Mas também nós queremos dizer que entendemos que Jesus é suficiente. Tudo que o mundo tentar impor sobre nós, tudo que o mundo tentar colocar na nossa mente, se não apontar Jesus, que nós tenhamos a capacidade de discernir isso e eliminar tudo que não tem apontado Jesus. Se a religião, se a igreja, se algum líder, se algum pastor nos apontar para algum caminho que não seja Jesus, que nós tenhamos discernimento também para eliminarmos isso da nossa vida. Porque nós entendemos que Jesus é suficiente. Nós adoramos o Teu santo nome. Nós recorremos a Ti, Jesus, quando precisamos. Nós recorremos a Ti, Jesus, quando nós carecemos. Nós recorremos a Ti, Pai, quando precisamos de vida. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é suficiente. E damos glória ao Teu santo nome. E adoramos a Ti, Jesus. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe.